conosco hoje com grande alegria, uma honra receber aqui o nosso amigo, irmão, pastor Evaldo da Igreja Presbiteriana de Paraíba do Sul, que se encontra ali na Rua das Palhas. Ele vai estar nesta noite ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. A paz do Senhor, pastor Evaldo. Paz do Senhor, meu irmão, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite, com a audiência, louvando ao Senhor e agora a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Alegria, eu agradeço pelo convite. Glória a Deus, nós que agradecemos do irmão estar aqui para compartilhar, a palavra de Deus conosco. Pode ficar à vontade, pastor. É isso aí, meus irmãos. Eu quero meditar na palavra do Senhor registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 9, somente no verso 27, no verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nós vivemos num mundo de incerteza. A vida é cheia de incertezas, né? A vida, ela, de vez em quando, ela nos pega algumas peças que nós não esperávamos, acidentes inesperados, o criminoso, né? O desemprego, a doença que bate em nossas portas, desapontamentos. Esse mundo é um mundo de incertezas, mas hoje eu não quero falar de incertezas. Eu quero, à luz desse texto sagrado, inspirado pelo Espírito, falar sobre 4 grandes certezas na vida. E essas 4 grandes certezas, elas podem nortear a sua vida nesse mundo, e não somente aqui e agora, mas para a eternidade. E quais são essas 4 grandes certezas que o texto de Hebreus nos aponta? A primeira delas é seu encontro com a morte. A morte é certa. O texto diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Todos nós teremos um encontro com a morte. Podemos não saber quando, mas isso é certo. Tá? Hoje não tem tanto a questão de idade, né? Antes a gente falava assim, a pessoa está ficando idosa, velha, está mais próxima. Hoje não. Quantos jovens, quantas crianças, né, nos deixam? Desde o ano passado nós temos visto isso aí. Tantas famílias enlutadas. A morte é algo certo na nossa vida. A ciência, por mais que ela tenha avançado, os medicamentos, as vacinas, ela não pode livrar o homem do seu grande inimigo, a morte. Desde o Jardim do Éden, o homem tem sido assolado pela morte. Esse é o grande inimigo da humanidade. E a morte, meus irmãos, não é algo natural, mas uma maldição. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, nós vemos a origem da morte. Deus criou o mundo perfeito, colocou o homem, criado à sua imagem e semelhança, num pequeno jardim, um pequeno paraíso, deu delícias, desfrutes, bênçãos para o homem e um único mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala o seguinte: o dia que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. A morte física, meus irmãos, é a consequência do pecado de Adão. Somos herdeiros de Adão. Temos o pecado original. Portanto, como pecadores, recebemos a morte aqui e a morte pela eternidade. Portanto, essa é uma grande certeza, seu encontro com a morte. E a segunda grande certeza, grande verdade que você deve ter, é que seu encontro com a morte não é o final. Depois da morte, você terá um encontro com um julgamento, com um juízo. O verso 27, a segunda parte, completa o pensamento do autor. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, o juízo. O juízo nos espera quando fecharmos os nossos olhos aqui, nessa terra. Algumas pessoas são indiferentes quanto à questão da morte, né? Porque para muitos a morte é simplesmente um fim. Algo que me chamou a atenção, isso aconteceu em 2010, antes de 2010, pois José Saramago ele morreu em 2010. José Saramago era um grande escritor, né? Grande no sentido de famoso, né? Não que fosse um bom escritor, um português, né? Seus livros se tornaram até filmes, e ele era conhecido pelo seu ateísmo, né? E as suas obras
destilava o seu ateísmo. Ele propagava a sua visão de mundo ateia nos seus livros. Aí, já idoso, velho, doente, um repórter audacioso, né, perguntou para ele: Saramago, o senhor tem medo da morte? Ele respondeu com convicção: não, porque a morte é simplesmente deixar de existir. Grande engano. A morte é só o início da eternidade. A morte é o começo, é a partir dali que vamos prestar contas diante do Criador e Juiz do mundo. Vamos ter um encontro com Ele. E nesse julgamento, meus irmãos, Ele julgará todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas obras e até mesmo as nossas omissões. E a pergunta que fica é: quem poderá permanecer nesse tribunal? Pois somos pecadores, somos transgressores da lei de Deus, pecamos contra o nosso Criador, com palavras, pensamentos, atitudes, transgredimos a sua santa lei perfeita. E como eu disse, o salário do pecado é a morte. E diante do juiz, e esse é um santo e justo juiz, não haverá escapatória, não haverá como disfarçarmos, não haverá como fugir do olhar de juízo desse santo juiz. Então fica a pergunta: como escapar? Duas grandes verdades: a morte nos espera, e depois da morte, o juízo. E hoje, então, a partir dos dois últimos pontos, eu quero trazer as boas novas, né? Uma boa notícia, o Evangelho, pois é isso que o autor nos faz. Ele aqui nos aponta, a partir do verso 28, mas duas grandes verdades, duas grandes certezas. E essas duas grandes certezas podem transformar a sua vida pela eternidade. A terceira certeza é o encontro de Cristo com a morte. O autor fala o seguinte no verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Jesus morreu numa cruz maldita. Jesus veio ao mundo, ele viveu e foi sacrificado numa cruz. Jesus Cristo não merecia morrer. Ele era justo, santo, ele era sem pecado. E ele morreu por quê? Ele morreu para substituir o pecador que merece o inferno eterno. Porque a cruz de Cristo, ela é diferencial. Jesus Cristo não foi o primeiro a morrer numa cruz e também não foi o último a morrer numa cruz. Milhares de pessoas foram crucificadas. A crucificação nada mais era de uma forma de tortura e de castigo romano. Tá? O diferencial aqui é que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Ele era homem e ele era Deus. E ele veio ao mundo para nos substituir, morrer em nosso lugar, para que nós, pecadores miseráveis que merecemos o inferno, possamos agora usufruir da vida eterna nele. Em Cristo Jesus, nós temos a garantia da salvação. Ele veio ao mundo morrer por nós. Portanto, meu amigo, nunca tenha uma visão menor do que essa de Cristo Jesus. Ele não foi simplesmente um mero homem, um grande sábio, um grande pensador, filósofo, revolucionário. Não, Cristo era o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. É como a palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Cristo Jesus, você será livre dessa condição de morte e de juízo e terá a vida eterna. Isso nos leva então para a quarta grande certeza. Assim como Cristo veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou, nós temos a garantia, a certeza do nosso encontro com Cristo quando ele voltar em glória. O autor completa o texto falando o seguinte: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo voltará para os seus, trazendo vida eterna e bem-aventurança, felicidade eterna para todos aqueles que creem nele, para todo aquele que tem esperança na sua volta maravilhosa. Assim como ele veio, morreu e padeceu, ele voltará uma segunda vez para nos levar para a glória eterna, para junto do Pai. Essa é a esperança do crente, essa é a esperança daquele que se entregou a Cristo Jesus. Mas para os que não acreditam, resta ainda a expectativa do juízo. Resta ainda o
triste fim do juízo e do julgamento eterno, onde Cristo nos julgará diante do grande trono branco, e todas as nossas obras serão expostas, e sem fé, sem estarmos nele, seremos julgados e condenados ao inferno eterno. Creia nisso. Confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fuja para ele, se proteja nele e tenha a vida eterna. Vivemos num mundo de incertezas. Vivemos num mundo onde somos pegos de surpresa. Mas que essas 4 grandes certezas, grandes verdades, venham confortar e consolar o seu coração e lhe dar uma expectativa positiva e feliz de uma vida além do aqui e agora. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada do nosso pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Paraíba do Sul. Que dias são os cultos lá, pastor? Meu irmão, no domingo nós temos 9 horas da manhã estudo bíblico. Nós temos estudado teologia, as doutrinas da fé. Nós temos uma série muito interessante. Nós estamos estudando agora o ser de Deus e os seus atributos. Domingo agora, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a justiça divina. Já falamos sobre santidade, infinitude, imensidão. Então, aqueles que interessam aprender mais sobre a sã doutrina, domingo, 9 horas da manhã. E no domingo à noite, 19 horas, 7 horas da noite, teremos nosso culto público solene, onde adoramos a Deus e temos a exposição bíblica da palavra do Senhor. Nessa ocasião, estamos expondo o livro aos Hebreus. Estamos estudando ali agora um texto polêmico, que é o capítulo 6, versículo 4 a 8. Então, todos aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor, pregada sistematicamente, expositivamente, todo domingo, 19 horas. E na terça-feira nós temos nossa reunião de oração. Nos reunimos para orar e buscarmos o Senhor. E, aproveitando a oportunidade, no final do mês agora, de outubro, no mês que nós estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante, se não me engano, 504 anos, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Paraíba do Sul, nós somos herdeiros da fé reformada, que surgiu lá na Reforma Protestante. Nós somos calvinistas, reformados. Então, é uma data muito marcante para nós. Nós temos, então, a nossa primeira conferência da fé reformada aqui em Paraíba do Sul. Será no dia de 29, 30 e 31. Vamos receber um palestrante de fora. E o tema da nossa conferência é adoração reformada. Adoração que é em espírito e em verdade. Eu faço esse convite aí para todos os nossos ouvintes, para o pessoal da rádio. Como nós estamos nesse momento ainda de pandemia, nós temos algumas limitações da pandemia, nós não vamos poder trabalhar com toda a capacidade do nosso tempo. Por isso, aqueles que interessam participar da nossa conferência, entra lá no nosso Facebook, Igreja Presbiteriana do Brasil de Paraíba do Sul, e vai ter um link para você fazer sua inscrição, para que você possa garantir a sua vaga. Infelizmente, não vamos poder receber todos, mas nosso trabalho será gravado e depois postado nas nossas redes sociais. Glória a Deus. E os cultos, todo mundo de máscara. Exato. E distanciamento, E a máscara, álcool em gel, seguindo todos os protocolos sanitários. Amém. Fala para nós o endereço da igreja. Isso é na rua Jarbas Alves de Souza, número 137, no bairro Palhas. Glória a Deus. Você que está ouvindo, você é convidado, Isso aí. Todos são convidados ali na Igreja Presbiteriana de Paraíba do Sul. Que Deus abençoe o pastor Evaldo, sua família. Manda um abraço para a família, pastor. Isso, a esposa estava participando. Minha esposa está aí, minha linda, maravilhosa esposa, Rosilene. Um abraço para ela. Talvez meus filhos estão ainda, Nós temos 4. Por enquanto. Temos 4 lá. Se eles estiverem acordados, um beijão, um abraço do papai aí para todos.